Olá! No vídeo de hoje, exercício rápido de modelagem. Essa modelagem aqui é uma modelagem de uma peça rígida, né, uma hard surface, mas eu quero fazer essa modelagem pensando em trabalhar com subdivision. Então, ele é um exercíciozinho que a gente vai ter que pensar a estrutura da peça, levando em consideração bastante a questão da topologia, tá? Em geral, quando a gente trabalha com subdivision, a gente vai querer sim trabalhar com quads, com polígonos de 4 lados, né? Pelo menos o máximo possível, e pensar sempre que a malha tem que estar bem distribuída. Como assim, querer? Bem distribuída. A gente precisa de uma malha homogênea. Pensem lá comigo, o subdivision, ele deforma um pouquinho a nossa malha. Lembra lá que eu sempre falo que quando a gente tem uma estrutura rígida, que não vai sofrer deformação, a gente não precisa se preocupar tanto assim se a gente está trabalhando com N-gon, se a gente está trabalhando com triângulos ou com quads. Como nesse caso aqui a gente vai trabalhar com subdivision, a gente tem que pensar sim na composição dessa malha, certo? Vamos pro Blender e vamos começar o exercício. Como vocês estão vendo aqui, eu tenho um arquivo do Blender Standard. Eu já botei aqui a minha referência, tá? A gente vai modelar essa pecinha aqui. Tem esses buraquinhos aqui que atravessam lá pro outro lado. Tem uma estrutura que tem esse trapézio aqui, mas tem um círculo no meio. Esse tipo de estrutura pode parecer muito simples, mas na hora de modelar não é tão fácil assim. E é por isso que eu estou trazendo esses exercícios para cá, certo? É um exercíciozinho de modelagem, não tenho nenhuma grande ambição com isso. É treinamento mesmo, tá, gente? Então, eu vou começar com essa pecinha que eu já tenho aqui mesmo. Visão número 1 do teclado numérico. Eu vou entrar no modo edição e vou carregar isso aqui para cima 1 metro, para deixar a base dela na origin point. Então, GZ1, posso voltar para o modo objeto. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser esse shape aqui, tá? Ele é um shapezinho mais retangular. Então, eu vou escalar isso em X um pouco. Posso escalar um pouco em Y também. Mais ou menos isso. Tá? Ok, feito isso, a gente vai criar essa partezinha de cima aqui, tá? Para criar isso aqui, eu vou adicionar aqui um loop com Ctrl B. Eu vou fazer um bevel e vou estender ele ali um pouquinho. 3 no teclado normal para pegar a seleção de faces. Vou fazer uma extrusão aqui em Z. E Z. E vou escalar isso aqui em X. Se eu entrar no modo raio-x, eu consigo pegar isso aqui, a seleção de vértices, tá? Escalar um pouquinho mais em X. Tentar deixar essas linhas aqui, ó, mais ou menos equivalentes de tamanho, tá? A gente tem que prestar atenção no shape aqui, tá? Não tem uma referência, a gente não está trabalhando aqui com nenhuma referência além dessa imagem. Então, a gente tem que prestar bastante atenção. Gente, isso aqui é um super exercício não só de modelagem, mas também um exercício de observação, tá? Que faz parte do trabalho do modelador 3D. Tentar observar um objeto e copiar ele o máximo possível dentro daquilo que está vendo. Então, prestar atenção nessas proporções é uma coisa importante. Levem em conta que vocês estão vendo uma imagem só. Eu sei o que foi usado de câmera para essa imagem aqui, porque fui eu que fiz. Mas, normalmente, a gente está pegando imagens que não foram produzidas por nós mesmos. Nesse caso aqui, a gente tem que pensar na distorção que a câmera pode causar no nosso objeto. Então, o que a gente está vendo ali, aquelas proporções, elas estão sendo afetadas não só pela perspectiva, mas como pela posição que a câmera está com relação ao objeto, tá? Feito isso, a gente pode fazer mais com Ctrl R, adicionar mais um loopzinho aqui, para fazer esse bumpzinho aqui para fora. Então, venho com a seleção de faces, vou pegar essa aqui. Gente, eu vou fazer só desse lado e já vou mostrar para vocês como é que a gente vai resolver isso aqui, tá? Vou fazer uma extrusão em X e reparem que é só um pouquinho, é realmente bem pouquinho, tá? Aquela pecinha ali, ela é bem pequenininha.
Vou para a seleção de arestas, GZ. Mais ou menos isso aqui. Eu ainda acho que essa proporção aqui tá mal. Então, posso escalar isso aqui em X mais um pouco. Tá, isso aqui pra mim tá já um pouco melhor, tá? Próxima coisa que eu vou fazer aqui vai ser recortar essa peça no meio. Então eu vou adicionar só um loop aqui, soltar ele, visão frontal, raio X, seleciona tudo lá, X, delete esses vértices. E agora, aqui nos modificadores, eu vou adicionar aqui Generate Mirror, tá? Eu vou deixar ali o clip. E também vou adicionar no Y. Por quê? Porque eu vou entrar aqui no modo edição, vou cortar isso aqui e vou eliminar lá o fundo. X, delete vértices. Pronto. Agora reparem que a gente vai trabalhar só com 1/4 da nossa peça e vai modelar toda ela. Bem mais fácil, certo? Próxima coisa que eu vou fazer aqui vai ser no modo edição mesmo, tá? Eu vou selecionar esses 4 vértices, selecionar só os da frente, tá? Shift S e vou mandar o cursor para a seleção, para ele entrar no meio ali do que está selecionado. E aí, com o Shift A, eu vou adicionar, prestem atenção nisso, eu vou adicionar no modo edição. Isso significa que isso vai ser uma malha que vai adicionada no objeto que a gente já está trabalhando, ok? Não é um objeto separado. Shift A, eu vou adicionar um círculo, tá? Adicionei meu círculo aqui, RX90, tá? Porque eu quero que ele fique viradinho pra cá. E agora eu tenho que calcular mais ou menos aqui essas distâncias. Então eu vou diminuir um pouquinho esse círculo. Subir ele um pouquinho. E é isso aí. Basicamente o que eu posso fazer agora é deletar essas faces da frente. Então eu vou pro 3, seleção de faces e X, deleto essas faces. Muito bem, agora isso aqui vai ficar aberto. Com isso aqui, vou para a seleção de vértices. Basicamente o que eu preciso fazer é calcular quantos vértices eu tenho aqui. Eu adicionei um círculo padrão, então ele tem 32 vértices. Eu sei que metade disso é 16. Então, basicamente o que eu vou fazer aqui é distribuir esses 16 pelo resto da minha malha para poder fazer todas as ligações certinhas ali. Lembrem lá que eu disse para vocês, vamos trabalhar com subdivisão, a gente precisa pensar que tudo tem que estar sustentado. Se o nosso círculo não tiver com tudo sustentado, ele vai deformar, certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser deletar metade desse meu círculo aqui, né? Porque a gente está trabalhando com objeto espelhado. X, deleta vértices. Ó, já está ali o resto. E basicamente o que eu preciso fazer aqui é distribuir esses vértices por toda essa volta aqui, tá? Então, daqui até aqui, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Eu vou adicionar aqui 5 vértices. Ctrl R, 2, 3, 4, rolando o scroll. Eu adiciono 5 vértices porque eu tenho 6 e 7 ali, tá? Agora aqui, pegando esses 4 vértices, com o F de fio, eu começo a preencher ali, certo? F, 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 F. Ok. Agora aqui eu posso adicionar mais 2. Basicamente o que eu vou fazer vai ser pegar esses dois, F, F, F. Posso adicionar um aqui, F, F. E agora faltam 1, 2, 3 e aqui já tem a ligação. Então, Ctrl R, 3, pega 1, pega 2, F, 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 F. Tudo bem. Aqui foi. Nosso círculo está certinho ali. Tá bem, agora a gente precisa preencher essa pecinha aqui, tá? Então, primeira coisa, uma extrusão em Y para criar ali aquela profundidade. Eu vou mudar aqui o meu pivô para cursor 3D, tá? Agora com esses dois vértices selecionados, Shift S, eu vou mudar o cursor para seleção.
Por quê? Porque eu quero ele aqui bem no meio do meu círculo. Tá? A gente vai usar o cursor 3D, que eu mudei aqui no pivô, como referência para fazer a escala ali. Então, outra extrusão, S de Scale. Escalar mais um pouquinho. Outra extrusão em Y. E agora eu preciso que aquelas duas pontas lá se juntem, porque eu estou com um clipping ali ativado, certo? Então, basicamente, GY levou até lá. Se eu clicar GY de novo, ele não desloca. Ó. Significa que ele grudou lá. Ótimo. O básico do nosso shape está aqui, certo? O que me parece é que eu estou com a minha peça muito mais larga do que a referência. Então, aqui no 1, eu posso pegar... Na verdade, eu posso pegar tudo, exceto aquele círculo ali do meio, e escalar isso em X. Tá? Ó, reparem que eu continuo usando aqui o meu cursor 3D como pivô. Tá? Isso aqui já está bem melhor. Agora eu posso tirar isso aqui e voltar para Medium Point. Muito bem. Agora eu preciso criar esses dois buraquinhos aqui, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser dividir essa peça aqui em três tá bom. Tentar fazer aqui com que a gente tenha o máximo de quadradinhos possível, tá? Vou para a visão superior. E eu vou pegar esses 4 quadrados aqui, tá? Eu vou entrar no raio-x, vou para a visão de faces, porque eu preciso pegar dos dois lados. Peguei tudo ali e de inset e x deleto as faces, tá? Vou para a seleção de arestas, com o Alt eu vou selecionar toda essa e toda de baixo, tá? Volto para a visão superior. Gente, eu estou usando aqui nesse vídeo um addon que é nativo do Blender, tá? É um addon chamado Loop Tools. Se vocês não estão com isso ativado, vão lá na caixinha dos addons, né? A gente vem aqui, ó, em Edit, Preference, clica aqui na lupinha, digita ali Loop Tools, ele vai aparecer para vocês, é só dar um check ali na caixinha, certo? Por que eu vou usar o Loop Tools? Porque eu vou transformar isso aqui agora em um círculo. Como? Com as duas arestas ali selecionadas, eu vou clicar com o botão direito, ele vai aparecer aqui Loop Tools e eu vou mandar Circle, tá? E aí reparem que agora eu tenho ali meu círculo certinho, tá? Eu vou diminuir um pouco esse meu círculo aqui, então, como eu tô com a parte de baixo selecionada aqui, eu tenho que eliminar o Z, o eixo vertical da minha seleção, né? Para poder fazer a escala. Então, S, Shift Z para excluir ele, e eu vou diminuir um pouquinho o tamanho desse círculo, tá? Vou fazer uma extrusão, vou dar um mask, S, Shift Z de novo. Kira, por que tu fez isso? Porque a gente precisa criar aqui, ó, um loop de segurança. Como a gente vai trabalhar com subdivisão, a gente tem que pensar na sustentação disso, tá? Sempre que a gente trabalha com formas mais arredondadas, a gente precisa ter uma sustentação ali para manter essa forma, né? Manter esse shape sustentado e seguro ali para deformar depois com subdivisão, mas não perder o formato dele. Vou fazer outra extrusão e vou escalar em Z. E aí outra extrusão, escala em Z. Com essas duas pecinhas ali selecionadas, ó, tô no modo raio-x, na visão frontal aqui. O que eu vou fazer vai ser Edge, Bridge Edge Loops, e agora tá ali. Posso eliminar essas duas arestas ali, então seleciono as duas, X e Dissolve Edges, tá? Eu vou colocar alguma sustentação aqui dentro, só para não... uma garantia de que a coisa não vai se estragar muito. E tá feito, tá? Os buraquinhos tem um lá, tem um aqui. Eles poderiam ser maiores, eles estão menores do que aqui na minha referência. Em vez de 3 divisões aqui, eu poderia ter colocado 2, né?
Esse é o tipo de coisa que a gente vai vendo à medida que vai fazendo. Mas tá. Ok. Próxima coisa que a gente vai fazer vai ser, então, criar o bevel aqui que vai sustentar essa nossa forma, tá? Então, seleção de arestas, com Alt eu vou selecionar aqui todas as minhas bordas duras, tá? Ops. Aqui. Abaixo, aqui. Isso aqui não. Nada disso aqui, na verdade. Tá. Ok. Aí, na caixinha aqui do lado, a gente vai em Min Bevel White e puxa pro 1, vai ficar tudo azulzinho ali. Se vocês não têm muita noção do que eu tô fazendo aqui, assistam a playlist que tá aqui em cima, ó. Nela eu ensino o básico do Blender. Essa playlist tá salva aí no canal Aprendendo Blender. Quem quiser, é uma boa oportunidade para começar. Eu ensino como fazer isso lá. Ok, feito isso, posso dar um Shade Out Smooth. Vamos aqui em Add Modifier, Generate Bevel. Eu vou puxar esse bevel para cima aqui antes do espelhamento, tá? Vou trocar para Weight. Ó, tá ali gerando meu bevel. Aqui em Geometry eu vou trocar o Meter Outer por Arc, tá? E aí, ok, eu acho que isso aqui tá... Ah, Kiri, mas esse shading aqui tá horrível. Eu sei. A gente já vai arrumar. Ah, tem um que a gente esqueceu, ó. Esse de dentro aqui. Ops. Este aqui e a base dele ali também. Puxa lá pro 1 para adicionar o bevel ali também. Tá. Aí vocês vão me dizer que esse shading aqui tá mal. Se a gente der aqui um Ctrl 2, tá aí. Né? Ctrl 2 ativa aqui a nossa subdivisão. Ó, vocês podem ver que o círculozinho ali tá bem definidinho. Vocês vão ver que se eu desabilitar aqui o Subdivision, esse shading aqui vai ficar meio ruim, tá? Isso, gente, acontece porque essas faces aqui, em comparação com as outras, estão muito grandes, elas estão desproporcionais. Isso é uma coisa que a gente precisaria corrigir. Eu não vou conseguir corrigir isso tudo aqui, eu já deveria ter pensado nisso antes, mas tem uma forma de fazer uma correção aqui, pelo menos para sustentar esse círculo, que isso sim é importante. Eu vou mostrar para vocês como fazer, tá? Se fizerem, cometerem o mesmo erro que eu aqui. O que a gente vai fazer aqui é pegar esse loop aqui, tá? Com Alt eu vou pegar todo ele. Na verdade, eu vou dissolver esse aqui primeiro, X, Dissolve Edges. Peguei esse aqui, Ctrl B. E vou ali até um tanto. Agora eu vou ativar aqui, ó, o meu Snap Point, deixar ele em Vertex. Vou pegar essa partezinha aqui, GY, e vou puxar ele de volta ali, tá? Basicamente agora eu posso tirar o bevel desse do meio aqui e a gente tem aqui algo para sustentar. Ó, um GG eu consigo levar mais para dentro ali ou mais para fora. Vocês vão ver quanto mais para fora, mais deformação ele vai gerar, tá? Mas basicamente eu só preciso dessa voltinha ali para sustentar um pouco mais essa forma. Vocês vão ver que o shading ainda tá meio ruim aqui. Claro que eu tô com o Cavity ativado, né? Então isso piora um pouco a situação. Mas se eu voltar aqui pro meu Subdivision, essa vai ficar bem melhor. Se a gente colocar aqui um Matte Cap desses, desse aqui por exemplo, vocês vão ver que a luz flui bastante bem no nosso material, tá? Mostra bem ali os highlights. Isso significa que a gente tem uma boa malha aqui, dá pra colocar um desses listradinhos aqui. Ó, não tem quase nada ali de deformação, tá? Tá aí a nossa peça. E por hoje foi isso, gente. Só um exercíciozinho de modelagem. Se vocês ficaram com dúvidas, tiverem questões, comentários, sugestões para fazer, se vocês tiverem alguma peça específica que vocês gostariam de modelar e querem ajuda,
me mandem lá no Instagram. Meu Instagram tá linkado aqui embaixo. Me mandem a referência, que eu dou uma olhadinha e a gente pode fazer esse exercício juntos, certo? Obrigado por terem assistido até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!